Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo do Empresário da Associação Comercial de Campo Grande. Eu sou a Angélica Jacob, faço parte do Conselho de Jovens Empresários e eu estou aqui também junto com o Cicobi Médio Oeste, que nos patrocina. Um grande apoio para todos nós, acredita na Associação Comercial e acredita no empresário. Hoje eu estou com o Jonathan, que veio me dar um apoio também, né, Jonathan? Bem-vindo, É obrigado isso pelo aí. convite, também faz parte do nosso Conselho de Jovens Empresários. Por favor, Obrigado. faça uma breve apresentação sua, só para as pessoas te conhecerem. Maravilha, obrigado, Angélica. Obrigado, Luiz. Eu tô como host aqui também e tô há um ano no Conselho de Jovens Empresários. Obrigado pelo patrocínio também ali do Cicobi Médio Oeste. E aqui, né, nessa cadeira hoje a gente vai entrevistar o Luiz. Bora lá. Exatamente. E hoje, aí você pergunta, né? Qual que vai ser o tema de hoje? O Luiz me fez muito essa pergunta. Gente, a gente vai falar de quê? Ué, eu quero saber todos os segredos do Luiz. Apenas, Só né? quero a caixa preta Eu daquilo quero que só dá a certo. caixa preta disso aí. Luiz tem um histórico que a gente vou estar perguntando mais detalhadamente, mas Luiz tem um histórico aí em gestão imobiliária, vendas, mentoria de empresários. Então a gente tem muito que aprender neste podcast. Imagina o tanto que a gente vai tirar aqui de segredo do Luiz hoje. De spoiler, né? É, 27 anos em dois ali. 27 anos em dois, ele Já falou que começamos bem. ele falou que vai ensinar a gente a fazer. Fique até o Luiz, final. muito obrigada pelo convite. E olha, já o bastidor já foi bom. E agora vamos vamos ver mesmo. Vamos Me pro oficial. conta quem é Luiz, quantos anos, Luiz, você tem? Jovem ainda. Bom, vamos lá. Meu nome é Luiz Santos, eu sou empresário de mais de um segmento, sendo que o principal e mais tempo é do mercado imobiliário, que são 27 anos. Atuo com alguns segmentos, locação, vendas e uma empresa específica para fazer gestão de incorporadoras. Fora isso, eu tenho uma outra empresa na área de seguros e uma escola de negócios para empreendedores. Legal. Essa escola tá há quantos anos já rodando, Luiz? 2 anos. 2 anos. Depois que eu fui morar fora a trabalho e consegui sair dos cargos de CEO das minhas empresas e vi que elas funcionavam sozinhas, sem mim, eu me vi numa posição que, para minha idade, 45 anos, eu sou velho para meus filhos, mas sou novo pro negócio ainda, né? Amém, Eu amém. falei, o que que eu vou fazer? E aí eu entendi que uma proposta seria difundir, espalhar o conteúdo voltado para o empreendedorismo, que, como você estava dizendo aqui antes de iniciar, não vem na escola. Então, como eu não tive uma família para me orientar e não tive ninguém, um mentor lá no passado para dizer segue esse caminho, eu entendi que o meu propósito dessa escola é trazer o melhor conteúdo possível de forma mais simples para que mais empreendedores possam prosperar, melhores famílias possam estar presentes no nosso país, o dinheiro gira no todo, tem melhor educação, melhora a saúde, melhora tudo. A gente quer aprender, Luiz, hoje, levando em consideração que o mercado do Brasil e mundial, eu diria, né, ele caminha com uma conversa de crise, de Sim. situações. Eu, Angélica, acredito que no meio das crises a gente pode sim sair vencedor, porque alguém está lucrando, alguém está fazendo Enquanto um dinheiro. chora, outros vendem lenços, É né? verdade. Exatamente. E aí, hoje, esse papo muito bom, assim, vamos ver se a gente tira insights para dar dica para o empresário no sentido de o que que ele pode estar mudando, fazendo, a estratégia, qual o caminho. Levando isso em consideração, fala para mim assim, você que está um bom mentor ativo aí olhando os erros, os maiores erros que a gente comete, né? E o olhar de fora, eu acho que ele é fundamental para enxergar onde a gente está errando. Muitas das vezes a gente fica cego, o empresário ali está tão Sim, atordoado e aí é difícil enxergar. sim. O que que você acha que acha não, né? Que você tem, eu tenho certeza que você tem certeza. O que mais você tem visto de erro assim, de que o empresário não está vendo? É uma pergunta bem, primeiro, super inteligente, boa, e ela, ao mesmo tempo, ela é super ampla. É. O que que eu percebo, tá? Tem muita gente técnica, pessoa boa no que faz e quer empreender.
E depois esquece que tudo é feito por pessoas e para pessoas. E aí começa a história do o erro ou é certo, né? Gestão propriamente dita, a maioria das pessoas está mais ligada ao dinheiro, quanto que eu gasto e quanto que volta para comprar alguma coisa. Mas você tem que aprender a desenvolver as pessoas, estruturar os processos bem feitos dentro da tua empresa para que ela funcione uma célula perfeitamente orgânica e alinhada, que você só trabalhe de fato os ajustes e ela funcione para si. Que é um baita desafio, né? Eu, Gestão eu de capital considero, humano, promoção social, né? Fazer com que eles considero. tenham. Só que a maioria dos empreendedores não conhecem nem a si mesmo. Como é que alguém que não conhece sobre seu temperamento, sobre os seus sabotadores, que é no momento da crise, do caos, que você abre uma caixinha para aquele teu pior lado. E aí você não percebe, você está no meio do auê e você começa a trazer problemas para o teu ambiente. Por quê? Porque você não sabe o teu sabotador. As sinapses, elas já estão com Então, aquelas se eu não conheço crenças nem a mim limitantes ali. mesmo, como eu vou gerir a terceiros ou processos? Uhum. Eu, por exemplo, lá no passado, eu errava muito porque o meu sabotador é hipervigilante. Isso vem da infância. Então, eu vivi 6, 7 anos com os meus pais, casados. Meu pai era da festa, não sei o quê, saía, ficava de madrugada, voltava de manhã, eu já sabia, vai dar BO. Aí eu vivia sabendo que todo dia dá um BO. Fui para a vida adulta, gestão de empresas, tudo mesmo estando bom, eu falava, vai dar uma M. Vai acontecer alguma coisa. Não é possível. De onde é que tá vindo? Aí as pessoas no meu entorno começavam a dizer, puta que chato, cara. Aham. Nossa, que pressão, que clima. É. Mas eu fui condicionado lá na infância a estar hipervigilante para o que ia acontecer no dia seguinte. E eu trouxe para a vida adulta. Eu tive Caramba. que trabalhar. Aí hoje, quando eu começo a ter determinadas posturas, eu sei, meu Deus, meu sabotador tá vindo. Que aí eu dou o nome para ele e vou, de novo, boto meu sábio no controle das minhas 24 horas e vou guardando de novo meu sabotador. Porque isolar ele, assim, sumir com ele, eu não vou conseguir, mas eu posso manter ele o controle. Isso é só um pedacinho para te dizer e para responder. Acho que a maior dificuldade de todo empresário é entender a si mesmo antes de entender o processo da sua empresa e as pessoas que nelas estão conectadas. Você falou uma verdade absoluta. Vou dizer por mim, exemplo próprio. Eu desenvolvi absurdo nos últimos 2 anos para cá, depois de curso de liderança, para fazer autoconhecimento. E fazer um autoconhecimento com um psicólogo, entender de fato qual que era a minha personalidade. Fiz bastante isso. Em detalhes. E é bem mais fácil liderar quando você se entende, Porque você está realmente segura. de fato. Aí é um líder. Porque o líder não. Vamos dizer assim, você vai para uma guerra. Indo lá no passado, né? Uhum. Aí tinha os generais. Aí o rei vai conversar com o general, ai, não sei. Tá dando esse problema agora, não sei o que vai dar. Aí chega um outro e fala assim, não, tá tudo bem. Fica tranquilo aí, rei, a estratégia é essa, essa, essa. Quem você acha que seria o general que o rei dizia, bota ele na frente do comando como líder? É. Empreender é a mesma coisa, gente. E não é só para cargos de liderança. Eu acho que qualquer posicionamento que você está vendendo o seu trabalho, se você tiver uma segurança ali, e você só vai ter a segurança se você tiver um autoconhecimento. Exato. No mundo hoje da internet tem muita gente que vende a sabedoria, mas não viveu a prática. Eu acho que a liderança ideal é aquela que você une os dois, né? A teoria e a prática. Segurança é aquilo que você faz e fala por naturalidade. Você não é um teatro. É. Você é aquilo. Aí sim, a liderança ela A vem. diferença do ser e ter, né, ali. É, Então, e inclusive essa questão de dar nomes, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Quando você aprende a dar nome para aquilo que está vindo para a mesa, e aí entra a questão do modo sábio, né? E ano passado, uma das primeiras apresentações do conselho foi a dele, né? Que eu participei. Que legal. Aham. E aí tem a questão lá, né, do conselho que a gente fala que é network, representatividade isso. e a parte educacional.
E que a capacitação em si, que é o quê? Você treinar o modo sábio para ele lidar bem também, mas ele tem que saber com o que ele está lidando, né? Então, essa questão de ter mais consciência, né? E dar nome aos bois, eu acho que isso é algo muito importante, que a gente às vezes só tá no automático. E tem outro fator também. Quando você aprende o seu, né? Você se conhece melhor, você vai saber qual que é o teu ponto É. forte e atacar nele. A gente teve um podcast aqui com o Felipe Brito e ele falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Para você ter sucesso na vida, você precisa se conhecer a ponto de saber o que você é muito bom, que você se destaca Perfeito. no meio da multidão. Esse negócio de você ser bom em tudo, não é ali que você vai atacar. Você arruma sócio para ser bom nas outras coisas. Mas aí você ataca naquilo que você é muito bom, não tem quem vai te pegar. E aí você vai, obviamente, né? Chegar ao sucesso, vai se destacar no mercado de trabalho que seja, nas empresas, no teu negócio, onde, né? E falando muito nisso, eu vou entrar numa outra linha, que eu acho que o empresário, pelo menos eu, cometi muitos erros assim. Né? Eu não posso falar de todos, mas eu acredito que tem muitos semelhantes. Sim. A gente começa, o empresário ele tem esse negocinho de loucura, e eu vou... Negocinho? Não é negoção, né? E eu preciso fazer, eu preciso criar, eu preciso investir, eu preciso abrir um negócio, eu vou dar certo ali. E muitas das vezes a gente se esquece do porquê. Baseado naquele livro lá, Comece pelo Porquê, Isso. quem não leu, uma ótima indicação Acho que é o aí. Simon Sinek. Exatamente. E ele me mostrou um mundo diferente naquele livro. Você falou para mim que você veio de uma jornada bem interessante, de vários setores, né? Sim. E aí depois caiu no mundo da educação. Quando você fez a análise do Comece pelo Porquê lá na tua vida, na tua empresa, como que você enxergou tudo isso? Qual que foi a direção? Você mudou rotas? Mudei várias rotas. Começa assim. Eu acho que, na verdade, a gente vive mudando a rota. É necessário, né? Primeiro, falando sobre rotas, eu vou responder de novo. Mais uma vez, a tua pergunta foi interessantíssima. Mas falando sobre rota, né? Nós vamos ter várias durante a nossa jornada. O importante é você entender dentro delas qual você tem que escolher. Porque o que mais acontece são supostas boas possibilidades que o mundo vai te oferecendo. E normalmente ela te tira da rota principal, que é aquela que vai te dar o êxito. Aí você tem que corrigir o mais rápido para poder não perder esse tempo. Correto. E aí você também falou sobre a pessoa que você entrevistou, que ela seja naquilo que você é bom, se dedica a fazer. Volto, a gente tem que se conhecer. Quando a gente conhece os nossos limites. Quando eu conheço meus limites, eu sei muito bem até onde eu vou e eu tenho segurança total, sem ego, sem nada, para chamar pessoas melhores do que eu para desenvolver aquilo que eu não sei fazer. Eu tenho que estar cercado de pessoas melhores do que eu, fazendo aquilo que eu não quero fazer. Não quero fazer simplesmente por decisão, sei lá, vaidade. Não, porque eu não sei fazer. Ou eu não sei fazer com a excelência que eu deveria fazer. Então, melhor do que nunca, delega, traz pessoas para perto. Agora, sobre as decisões, né? Eu comecei a minha vida empreendedora lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu não sabia que era empreender. Você é do Rio? Sou do Rio. É. Isso. E aí eu morava no subúrbio. Meu pai tinha uma loja de material de construção e eu com 6 anos eu fazia entrega de areia e brita dirigindo a mula aqui. E ia toda a entrega aqui. Aí subia lá nas estradas de barro, descarregava, depois levava a mula no final do dia para pastar lá em cima e no outro dia começava. Quando os meus pais se separaram, eu fui para Florianópolis, Santa Catarina. Aí lá, a minha mãe abriu uma papelaria e eu comecei a ver que eu amava aquilo. Hoje eu vejo isso, mas eu queria estar no negócio. Fui ser office boy, fiquei dentro do negócio o tempo inteiro e quando eu vi, eu estava vendendo flor na porta do cemitério, porque o nosso negócio não estava andando. Então eu estava vendendo flor na porta do cemitério. Você viu que você amava vender. Amo até hoje. Eu sou apaixonado. Bacana. Vender é aquilo que realmente move o mundo e qualquer negócio. E aí hoje eu Mas percebo... você já, tipo, você notou que você já tinha
Ai, como que eu posso dizer? Você já tinha uma, tipo, natural, seu, tipo, sou um vendedor nato. Não que eu quisesse, mas hoje eu consigo entender que eu tinha, assim, uma predisposição para a área do empreender e de vendas. Porque tem muito essa parte de entender o comportamento humano, né? Então, às vezes, você tinha mais facilidade de absorver quem tava do lado de lá, né? Sempre Desde foi. cedo. Eu sempre gostei de ler as pessoas. É. Eu sempre analisei a forma como o corpo se manifesta, o jeito de olhar e Isso facilita na aonde eu tomada. poderia, de fato, melhorar a vida daquela pessoa. Exatamente. Negócio só acontece quando você entende o sentimento da pessoa. O que tem por trás de tudo que está fazendo ela estar aqui, comprando no teu negócio, no teu ou no meu. Uhum. Negócio para negócio não funciona. Nesse caso específico da flor na porta do cemitério, o cemitério era um morro assim da entrada e a minha barraquinha ficava aqui. E a minha mãe ficava em outro cemitério. A minha era a que mais vendia. Eu via as pessoas em finados subindo, super cabisbaixo. Eu falava assim, não dá para ser assim. Vou mudar isso. Aí eu descia, fazia os meus arranjos lá, não sei o quê, descia e falava, parava na frente da pessoa que estava subindo para o cemitério e dizia, vamos alegrar a vida dele? Dele é o ente querido que ela vinha visitar. Naquele momento eu tirava um sorriso daquela pessoa que estava subindo aquele morro cabisbaixo. É. Resultado, ela vinha na minha barraquinha, comprava alguma coisa porque precisava comprar e mais duas porque queria me agradar porque eu mudei o dia dela. Então, o ato é normal, é o finado, estão vendo os entes queridos, mas a sensação que essa pessoa teve de bem-estar causado fez eu vender muito mais. Cara, vai direto com o livro do Manual da Ah, Persuasão da FBI. as armas da Já li. persuasão também. Também. Mas aos 6 anos eu não li isso. 8 anos eu não li isso. Não, você Não. viveu isso, que é melhor ainda. É, Então tem uma frase que fala O muito, livro, né? ele só replica, na verdade, as técnicas que ele aprendeu que dão certo, Mas né? a frase é essa, as pessoas não se importam com o que você diz, né? Mas elas se importam com aquilo que você fez elas se sentirem, como você fez elas se sentirem, né? E você fez isso na porta de um cemitério vendendo flor. feliz da vida. Feliz da vida. E se eu tivesse que voltar, eu voltaria tudo. Paguei minha faculdade, sustentei minha família por um longo tempo por causa disso. E eu amo contar essa história. São coisas pequenas, mas que você leva pra vida, né? Porque com a flor deu certo, mas dá certo com qualquer outra coisa. São matrizes que você replica em outros negócios, né? O que eu percebo é que as pessoas querem fazer negócio de todas as formas, empreender, porque acham que vão viver a vida dos sonhos que vem alguém na internet e diz, nossa, tá rico daquele jeito, vou empreender. Não Mas tem nada de romântico. além de não ter nada de romântico, tem uma verdade sobre vender e gerir. Assim, eu sempre me interessei pelas pessoas. Eu nunca tive uma conversa sem me interessar por aquela pessoa. Se for algo que não é interessante, eu nem me dou o trabalho de estar naquela conversa. Então as pessoas entendem dentro dessa jornada o vender sem vender, porque eu me interesso em resolver alguma coisa para você. Primeiro eu sirvo, depois o universo me serve. Muito bom. Eu perguntei do comércio pelo porquê. A gente não combinou isso antes, tá? A gente não combinou o que eu vou falar. Mas eu comecei a pergunta do comércio pelo porquê, porque eu percebi que o meu negócio atual, ele deu uma guinada, assim, fenomenal, justamente quando eu entendi que o meu porquê era servir, era fazer a diferença na vida das pessoas, Perfeito. sendo ela minha cliente, sendo ela meu funcionário, Uhum. né? Então, assim, independente da venda, qual vai ser o valor, se vai ter venda ou não, ou se eu vou estar só dando uma informação na porta da minha loja. Uhum. Quando você vai com essa mentalidade de vou fazer a diferença, vou ser útil para aquela pessoa de alguma forma neste momento que eu estou tendo com ela, tudo muda. Uhum. Tudo muda. E é engraçado que você falou exatamente isso que eu estava te perguntando. Que aí, esse foi o porquê? Quando você percebeu que você tem que fazer a diferença? Analisando tudo o que eu vivi e vendo o mundo como está, eu percebi que eu tinha muito a entregar para que as pessoas entendessem que se querem realmente prosperar, tem um caminho fértil, mas você tem que saber o porquê. E aí eu vou te orientar, né? Assim, assim, assado. Como eu faço com os meus líderes nas minhas empresas.
o porquê ele é fundamental. Eu, por um longo tempo, por características do meu temperamento, eu sempre sou aquela pessoa missão dada, missão executada. Acabou. Só que por um longo tempo, eu ganhei razoavelmente bem, só que muito aquém daquilo que eu poderia ganhar. É mais ou menos assim, Castelo de ouro, né? Você tava ali. vamos fazer assim, dinheiro do passado, né? Sei lá, 20 anos atrás eu tinha uma empresa de consultoria e eu já faturava uns 30 mil reais mês. Para aquela época, Era bastante. super bom. Aham. Mas eu entendi que eu podia muito mais. Depois que meu filho nasceu, eu larguei tudo para cuidar de um probleminha que ele nasceu no olho. Uhum. E aí fui empreender de fato e com força. Só que eu ganhava um passo para frente, dois para trás. Passo para frente, dois para trás. Eu falava, isso não é viver. E aí eu tive que fazer o que ninguém gosta de fazer. Olhar para dentro. Todo mundo, e eu já vivi isso, eu sempre achava que o problema estava em alguma coisa que não era eu. Sempre foi. Aí depois, com muita dor, eu fui parar na frente do espelho. Com terapia, com coisa, com tudo que podia fazer, eu fiz. Mas eu fui me analisar. E eu vi, cara, o problema sou eu. Porque você não conseguia romper porque tinha algo dentro de você que te impedia. Isso, Né? que me limitava. E eu era o problema da minha limitação. Uhum. Então eu precisei me redesenhar, me Às vezes reconfigurar. parece que é algo aleatório, né? Não, é uma aleatoriedade de qualquer forma. E a gente fala, não, aconteceu, né? Ah, eu ganhei 100 mil, mas aí do nada aparece um problema de 100 mil também. E aí o Isso. patrimônio nunca, você nunca rompe, né? E aí, quando você olhou no espelho, foi um ponto de inflexão ali, muito grande. Eu ainda não te digo que foi um ponto de inflexão, porque ponto de inflexão é aquele que você sabe o que tem que fazer, mas está com medo. Mas já sabe. Nesse caso, eu não tinha medo, mas eu me decepcionei comigo. Porque você sabia que às vezes você tinha uma promessa muito grande que você ainda não tinha alcançado. Isso eu falei pra mim, olhando isso, cara, o que tu tá fazendo? Tu pode muito mais, a vida é bem mais do que isso. Eu acho que eu tive essa mesma sensação lendo o Lucro Primeiro. Que eu contei aqui para eles que eu li Lucro Primeiro. Gente, leiam. É pesado, mas leiam. Na metade do livro eu estava indignada. Eu parei, tive que me controlar emocionalmente para dar continuidade. Não é só massagem, né? Nossa Senhora. Mas dá essa sensação mesmo. O que você está fazendo? Onde você está gastando teu tempo? Onde você está indo? Isso. Por que você fez isso, né? Mas, por outro lado, você falou para mim, agora eu sei fazer 27 anos em 2 anos. Mas tem que respeitar também sua jornada, né? Você aprendeu isso durante 27 anos. Tudo no seu tempo. Hoje você é um senhor mestre para ensinar os demais, mas Sim. graças a esses 27 anos aí de muita história e sofrimento. Eu sempre falo, a gente aprende lendo, aprende com instrução, mas gente, olha, quebrando a cara, a gente aprende de um jeito que não tem. E rápido. Gente, não tem jeito. Eu já quebrei uma empresa. A minha primeira tinha uma pizzaria delivery. Ela ia muito bem, extremamente organizada. Ela cresceu, lembro até hoje os números. Com 18 anos, faz tempo isso. E ela vinha numa crescente muito boa, assim. Era pizza delivery naquela época, não tinha internet, não. Era panfletagem. Sim. E eu não sabia nem escolher o ponto, né? Eu aluguei um ponto lá, comprei todas as coisas e achei que era só trabalhar e pagar as contas. E ela veio numa crescente assim, em um ano, ela tinha um custo fixo de 10 mil. Em um ano, ela cresceu. Era no primeiro mês 1 mil, 2 mil, 3 mil. Quando eu fui para quebrar mesmo, ela já estava fazendo 8 mil por mês em 1 ano e meio. Só que eu não tinha capital de giro. Eu não sabia que precisava de capital de Nem giro. sabia o que era, né? Eu não Sabia sabia. que precisava só disso. O fluxo. Só disso. Era um negócio assim, gente, mas não é só trabalhar. É o coração aí e o eu cérebro vou da vender empresa. E pagar, né?
E assim, gente, 18 anos, tudo bem, né? A gente tem que. Eu não vim de uma família de empresários, minha mãe humilde, meu pai militar, que faleceu na minha infância. Então, assim, não tinha uma estrutura Sim. de informação. Mas eu aprendi muita coisa com aquela situação que aconteceu, foi muito triste, foi muito difícil sair, é como um fundo do poço quando você quebra um negócio, a vergonha, Uhum. o tempo que você investiu, o dinheiro, tudo, né? Você pensa, e agora? Acabou minha vida. Você nunca começa do zero, né? Mesmo com a quebra e tudo mais. É igual no know-how, uns 2 anos atrás que teve aqui em Campo Grande, foi a mesma situação. O empresário falou, cara, preferia ser sócio de alguém que às vezes já até quebrou uma empresa, porque ele sabe para onde ele não quer Ele voltar. sabe, Perfeito. exatamente. É, Perfeito. Então, eu aprendi uma coisa, assim, que eu levei para todos os negócios seguintes. Eu sei o que fazer para quebrar. Que já é um bom sinal. Para aquele lugar eu não vou mais. exatamente. Entendeu? Então, Você nunca volta é vazio, um você nunca começa do ensinamento assim, zero. incrível. É um negócio assim que foi incrível. Então, E assim, olha pra você ver que experiência, né? E aí volta naquela frase do criador da Vipal, né? Vocês gastam muito tempo trabalhando, não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, às vezes você fica no operacional e esquece os dois principais, que é o estratégia e o tático, que é onde você afeta diretamente o empresário nas suas consultorias, né? Ali, eu acredito, porque assim, às vezes o operacional já tá rodando tranquilo, mas o cara ele não consegue romper ou ele não tá vendo alguma oportunidade, né? E tá perdendo mercado e tudo mais. Então, é isso. deixa eu te perguntar. Eu vou só fechar no negócio dos erros aqui, depois eu vou para uma outra vertente. O negócio dos erros foi ótimo. É, eu faz um tempo já, mas eu vim de um outro negócio que meus sócios me fizeram. Gente, não posso ficar falando essas coisas. Ó, tá vendo? O perigo, os segredos são isso. Eu me mantive num negócio por um tempo, em respeito, em parceria aos meus sócios, que eles não queriam que eu saísse, e eles não tinham tino pro negócio ali. Mas eu mantive o negócio por alguns anos, 8 anos. É um negócio não lucrativo. E depois de um tempo que eu fechei esse negócio, eu li um livro que chama O Ego é Seu Inimigo. Sou bem E, o título, né? gente, quando eu li esse livro, tudo ficou muito claro para mim. E eu vejo muitos empresários até hoje. Nossa, até hoje, não, é que atualmente eu vejo empresários chegando em mim e falando, vou fazer tal coisa. E é exatamente o erro desse livro. Dá vontade de falar, lê lá. Não abre, não. Lê aquele livro lá, O Ego é Seu Inimigo. Eu acho que esse é um erro que eu não sei se você vê na hora de você fazer essa mentoria, mas se você passar, o que você faz? Você analisa lá a situação. Porque no Ego é Seu Inimigo eu aprendi que tem negócios que eles precisam ser fechados. Sim. Eles precisam ser encerrados, né? Como que você lida? Como que você direciona a pessoa? Porque, gente, tem negócios hoje que a pessoa, ela tá mantendo ali só para dizer que ela tem um negócio. Virou um hobby caro. Com data para terminar, né? Porque você vai afundar você, a família, vai colocar teus herdeiros, se tiver, numa posição que você alterou a linha da vida de todas essas pessoas por causa do ego. Mas qual que é o conselho que você dá, assim, para você fazer o empresário enxergar que ele chegou numa situação ou que ele precisa fazer essa análise? Tá. Primeiro que, assim, se a pessoa está pensando em empreender, não empreenda sem conhecer a si mesmo, ter um plano de negócio bem feito, entender se o segmento que a pessoa quer investir realmente tem possibilidade de crescimento. Mas você conhece o brasileiro? Sim, mas assim, vamos lá. É que se não faz isso, você vira estatística entre 2 e 5 anos do IBGE que faliu a empresa. Na verdade, já até aumentou, né? Até 7 anos o povo tá. Tá ali capenga, né? Então, assim, se você não é empreendedor e quer ser, começa assim. E aí tenha dinheiro suficiente guardado para manter essa estrutura da empresa, as despesas dela, sem mexer com o teu capital para sustento da vida pessoal e família. Hoje, eu diria assim, ó, separa para 3 anos.
Tem gente que diz que é 1 ano. Eu não, Nunca. porque é muito fácil. Crises econômicas, políticas, guerras, Não duram pandemias. meses, duram anos. Então, assim, Não, e pode acontecer sem aviso prévio. então você tem que ter consciência que o teu negócio precisa de pelo menos 36 meses para você estar injetando ali, dependendo do negócio até mais. Mas se você não tem isso, nem sai, junta mais. Agora, por empresário que já é empresário que está com prejuízo. Primeiro, CNPJ nasceu para dar lucro, não para ter prejuízo. CNPJ é a constituição de um espaço onde você entrega produto ou serviço para melhorar a vida das pessoas e em troca disso você é remunerado por isso. Se você não está sendo remunerado por isso, se pergunte, o problema é o meu produto, é o meu serviço, é a minha concorrência ou sou eu? Na maioria das vezes sou eu. Dependendo do estágio que eu chego numa empresa, a solução vai ser feche, renegocie as dívidas e pare. Uhum. Se eu agora, por exemplo, descobrir uma empresa de máquina de datilografia, por exemplo, usando, nem começa, que nem futuro tem. Mas se é uma empresa que tem potencial para melhorar e voltar para o prumo, e um empresário que tem condições, ele é ensinável, eu trabalho partes contábeis, recuperação, às vezes judicial, às vezes não, mas trabalho a recuperação financeira, depois o realinhamento da estratégia, o reposicionamento e o trabalho de crescimento. Então, depende da fase da pessoa. Mas para todos eles tem uma solução, dentre elas fechar. Ego, eu acho que todo mundo tem. A linha é tênue entre isso ser bom e isso ser ruim, né? Porque, assim, quando você tem um feito, você gosta daquele feito, né? Mas Você vai ficar feliz ali com o resultado, né? um pinguinho a mais, uma graminha a mais já vira arrogância, já vira cegueira, né? Então, eu não É. consigo ver uma pessoa que está trabalhando no vermelho e que não acende o próprio alerta vermelho para si. Não, peraí. Deixa eu olhar isso aqui, cara. Se eu não sei, eu vou chamar alguém que sabe. Vou chamar pelo menos a minha equipe, se eu não quero pagar externo. Galera, o que que eu estou fazendo? O que que está acontecendo aqui? E geralmente da base da empresa vem as soluções que você, lá do alto, quando tem esse comportamento, não está ouvindo nem enxergando. Experimenta ouvir a base. A base já vai dizer, cara, ó, isso aqui era para a esquerda, isso ali tu tinha que ter falado assim, isso aqui tinha que ter pago assado. Só o time já vai dar uma ajustada no processo. Muito bom. E literalmente essa questão de, né, buscar pessoas melhores que você para estar ali, delegar a gente diz muito que faturamento é ego, né? E lucro é gestão. E às vezes na questão do ego a gente tá às vezes tendo crescimento, mas não tá sobrando dinheiro do mesmo jeito, né? Então às vezes olhar para dentro de casa e perguntar faz muito sentido. Só que é doído. Ó, uma coisa que você falou, né, aí sobre as pessoas, uma coisa que também fez eu melhorar a minha vida como um todo, empresarialmente falando, eu parei de contratar pessoas. Estranho, né? Gera dúvida. Mas eu deleguei isso e transformei a contratação dentro da minha empresa algo profissional. Hoje existe uma empresa, várias empresas, mas aqui me atende nas minhas empresas, é uma empresa profissional para contratar o colaborador. Ela te cobra normalmente o valor do salário daquele colaborador que você está contratando, mas ela faz testes com base no briefing que você dá. Olha, eu preciso de uma pessoa assim, assim, assada. Aí ela dá uma devolutiva, ó. Essa pessoa precisa ter esse temperamento, esse comportamento. No problema ela vai ter que agir assim. Aí vem depois os retornos dos candidatos para a gente entrevistar. Mas antes de entrevistar, eu já tenho lá os arquivos, o cérebro daquele candidato separado em quadrantes, dizendo, ó, sob tensão vai acender esse lado do cérebro, isso significa que ela vai fazer isso, aquilo, ele vai fazer isso e aquilo. Então, com base em tudo isso, essas 3 pessoas aqui são as mais habilitadas. Quando eu comecei a parar de contratar, que é o achismo, né? Não, vem cá, conhece alguém? Indica para mim, senta, conversa, aí você está contratado. E eu profissionalizei a contratação, Você subiu a régua, né? subi a régua, parei o turnover da empresa Uhum. e cresci a empresa.
mas eu virei profissional, inclusive, para contratar. E hoje você acredita, você tem também, né, perguntando já também, essa questão de conselho consultivo, que eu vejo que está muito em alta, né? Tem um conselho de administração, mas também tem por fora aqueles mentores ali que você acredita que Invisto façam sentido. bastante. Invisto bastante. Hoje tem alguns consultores ou conselheiros dentro da minha estrutura empresarial que me assessoram os meus sócios ou líderes e ajudam nas tomadas de decisões. E O também olhar de fora, né? olhar de fora. Assim como eu tenho também mentores para desenvolver os meus times. Hoje eu invisto em capacitação, cara. Se você investe em conhecimento, replica isso para o teu time, sobe a régua. Isso volta, né? Aquela pessoa que de repente não está acompanhando, ela vai ter que sair, mas num time bem alinhado, desde a base da contratação, todo mundo sobe a régua. A maturidade, ela vai gerando para todos ali, Isso. né? Vai subindo o nível. De novo, a gente falou aqui, né, Angélica, não dá para fazer tudo. Eu não sou bom de contratar, gente. Não sou bom. Então bota alguém que sabe para ver. A tua empresa faz assim, ó, Rápido. É verdade. na hora. Eu, como pequena, né? Eu desenvolvi técnicas internas para eu conseguir fazer o time. Teve uma palestra do Conselho de Jovens Empresários. Eu não lembro se foi o Odilon. Agora se eu falar um nome, eu vou mentir. Que explicou as técnicas que eram usadas quando o BK veio para o Brasil. Uhum. E aí, ele explicava que para fazer a interação de pessoas com baixo ensino, com salário tão, né, com a diária pequena, como que ele conseguiu fazer aqui, sendo que nos Estados Unidos as pessoas ganham por hora, é muito diferente daqui. Quando você Isso. trata a diferença, né, americana com o Brasil, como que você consegue fazer esse desenvolvimento da equipe, retirar o máximo dela, sem ter uma empresa por fora que você consiga fazer. E eu desenvolvi dentro da minha empresa isso, que é leitura, Clube do Livro. E aí eu faço com toda a minha equipe. Na contratação, deixo isso muito bem esclarecido, que precisa, é obrigatória a participação. E aí todos fazem, Angélica, eu não gosto de ler, tem o audiolivro, né? E aí a gente todo mês lê um livro de autoconhecimento, de venda, de persuasão, de atendimento. E a gente consegue fazer essa troca e o desenvolvimento contínuo da equipe, mas, além disso, o pertencimento da equipe Com certeza. assim, é fora do sério. Então, assim, eu tenho funcionários ali, estagiários, né? Que estoura o horário. Não, eu quero ficar, Angélica, eu não posso perder o Clube do Livro hoje, eu quero ficar na discussão. Então, você vê o pertencimento, todo o envolvimento que tem ali. E aí a gente volta naquela parte do servir. Uhum. A empresa serve para o funcionário, para um degrau da carreira dele, do desenvolvimento dele, não apenas a troca do salário, né, do dinheiro em si, mas também na capacitação. Ambiente, né? Ambiente. Ambiente. Muda muito. E quando a minha equipe ela começa a se conhecer, melhora dentro da casa dela, melhora o Isso. desenvolvimento dela no trabalho, Uhum. melhora tudo. Falando agora de estratégia boa para a gente dar dicas aí, pequenas coisas, que nem tudo eu acredito que você precisa de investimento financeiro, a gente pode começar pequeno nas mudanças dentro do nosso trabalho, nossa empresa, que vão sim reverter em lucro, em caixa, em melhora, né, no desempenho e produção. O que você enxerga aí de vendas, por exemplo? Eu acredito que todo mundo tem que ser vendedor, né? Mas vamos falar mal um pouco também? Que é isso da Ibope. Gente, o atendimento em Campo Grande, eu fico chocada. Em pleno 2026, a gente não consegue melhorar isso aí nas empresas.
é muito engessado. Qual que é a dificuldade de desenvolver? São os líderes, são os empresários que não enxergam isso, é a população, é a cultura que não cobra melhoras e continua consumindo de um produto ruim. Eu fico chocada nisso e vou alfinetar mais um pouco. Eu fico mais chocada porque a cliente, ela chega sempre em choque para mim e fala: Meu Deus, nosso o atendimento de vocês. E, gente, pelo amor de Deus, não faço mais do que a minha obrigação. Eu não boto nenhum pó mágico lá, não. Eu só sirvo, né? Bem, faço ali com esmero o meu atendimento. Mas isso significa o quê? Significa que a concorrência, não tô falando direta, tá? Sim. De todo o mercado campograndense, eu vou falar aqui da minha cidade, posso falar, eu nasci aqui. Eu tenho meu lugar de fala. Eu tenho meu lugar de fala. Gente, é precário. Viajo muito também, posso falar mal de muitos estados, vou falar mal de um. Viajo muito para resort. Adoro. Tem um estado que eu vou e que é surreal o atendimento, é Bahia. Gente, não tem comparação. Vou para vários estados, vou para fora. O atendimento deles, nossa, eles cativam você, pega você no colo só com o atendimento. E eu acho assim, de verdade, que o crescimento das empresas, ele tá muito nisso, na venda, no atendimento, na experiência que você passa. O que a gente pode fazer? E é um ponto, né? Acho assim, a gente pode aqui mostrar para as pessoas, principalmente que estão assistindo, né, que estejam com ouvidos bem abertos, né, sem o ego para poder, pô, vou aplicar de pouquinho em pouquinho ali na empresa, porque faz diferença, né? E complementando, né? Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo adora comprar. E aí, às vezes, o Exato. vendedor ele não tem essa identidade com a empresa do que ele tá vendendo, né? Então, assim, como criar, às vezes, né, essa identidade para que o time de vendas ele esteja alinhado com o propósito, para Joguei um que monte ele... de coisa na mesa, né, Lu? Assim, ó, primeiro que a gente tem que ter o mínimo de maturidade. É, nós não somos o alecrim dourado e que basta a gente existir que tudo vai dar certo e as pessoas têm que aceitar da forma que eu sou. Vai comprar porque eu sou bonita, né? Não vai nessa. Ah, o que que a gente faz? De 100 coisas que a gente faz 99 que não é o que a gente gosta. Para depois chegar na uma, que é aquilo que a gente gosta. Encaixando, né, conectando com a pergunta da Angélica sobre atendimento, eu acho o povo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, maravilhoso. Mas, no que se refere à entrega de serviço, muito parecido com as demais realidades do país e do mundo também. Então, assim, se eu estou trabalhando para alguém, eu tenho que entender que eu tenho que voltar no dia 1. Tá? Por que eu vim parar aqui? Porque eu estava pedindo para Deus uma oportunidade de trabalho para me sustentar e sustentar minha família. Então, se você está ali, é porque tem alguém que fez um sonho maior ainda e está te dando essa oportunidade. Cara, não estraga o sonho do cara só porque tu tá chateado que tu acha que tu merece mais. Entrega o teu melhor para quem te contrata, para o teu cliente e aproveita essa oportunidade, vai estudando, vai se desenvolvendo para daqui a pouco dizer, olha, foi muito bom essa experiência aqui, sou muito grato por tudo que eu vivi, agora eu vou continuar o desenvolvimento da minha carreira e vou para um outro lugar. E dar espaço para outra pessoa chegar. Então, existe a maturidade do contratado, tem que existir para dar graças que eu tenho um emprego para eu desenvolver o meu sustento da minha família. Sempre que tem algum problema, volta pro dia 1. Cara, tu vai lembrar, ai, eu tava mal aqui nesse dia que eu tava pedindo. Aí o ambiente. Não é só culpa do empregado. Vem de cima para baixo. Eu tenho que trabalhar o desenvolvimento do meu time. Mas a primeira coisa que eu tenho que trabalhar, me desenvolvendo. Se eu quero só cobrar que façam as coisas para me dar lucro, cara, isso aí vai durar pouco esse teatro para as pessoas dizerem, eu não quero trabalhar por essa empresa, por essa pessoa, porque ela não me dá valor nenhum. Agora, quando você investe na capacitação dessas pessoas e ainda correndo o risco de elas te abandonarem, você está fazendo o caminho certo. Só que elas não te abandonam. Porque aí vem o ambiente, a ambiência. Tem
Nas minhas empresas, com certeza vai existir concorrentes ou empresas de outros segmentos que poderiam pagar mais para os meus colaboradores, mas por que ficam? Porque tem todo um ambiente de valorização daquela pessoa. E aí ela vai entregar isso para os nossos clientes. Então tem que entender o ser humano que está ali dentro e cuidar dele. Então, se ambas as partes forem maduras, Do empregado lembrar do dia 1 e do empresário dar o uma... empresário também tem que lembrar do dia 1. Porque ser pobre ou ser rico, os dois dão o mesmo trabalho. Né? E o empresário quer ser rico. As mesmas 24 horas do dia ali. E aí, cara, ele começa a crescer, ele precisa de gente. Aí daqui a pouco ele começa a reclamar de gente. É. Ele começa a tolir as possibilidades de desenvolvimento das pessoas que ele contrata. Volta pro dia 1 e ele vai lembrar, cara, era tudo o que eu queria. O que que eu tô fazendo agora? Tô reclamando da lama, mas eu pedi aquela chuva lá E eu atrás. tô falando, não é na teoria. Eu fui assim por um longo tempo. E aí, no meio da nossa conversa aqui, eu fui parar na frente do meu espelho e falei, cara, o erro sou eu. Vou trocar de gente boa aqui e vou continuar eu errando. Então começou a melhora por mim. Então, se ambas as partes dentro do processo, um não pode atrapalhar o sonho do outro. Mas volta pro dia 1, tu vai lembrar, cara, era isso que eu queria. Obrigado, Senhor. Para eu conseguir outra coisa que eu tenho de desejo, eu vou me capacitar para isso. Mas por enquanto, é o melhor que eu posso ter. Eu sou grato por isso. E só. E quando você for seguir para o segundo nível, continua sendo grato pro primeiro, cara, porque tu tá subindo no segundo, porque esse primeiro te deu essa possibilidade. Empresário, empregado, empregador. Um empregado ali, né, sendo o senhor da sua própria carreira, e o empregador criando uma cultura forte na empresa para retenção. Né? Eu, como empresário, ainda falo mais. Acho que todo funcionário, deixo bem claro na contratação, e o tempo todo eles sabem disso. A Dasfit é um degrau da carreira deles. Então, eu vou ensinar tudo e mais um pouco. Vou servir. Se ele sair dali, quando sair, porque vai sair, gente, é uma jornada de trabalho. E ele vai para outra que vai pagar mais, outra. Eu já tive funcionário que eu contratei como estagiária, virou minha vendedora e depois eu perdi ela para Descaltol. Fiquei feliz da vida, porque ela parou de vender top comigo, foi vender carro. Olha Vendeu aí. muito bem. Mas Então, já assim, o era uma salário- vendedora que surgiu um diamante bruto que Do você lapidou. nada, eu lapidei e assim, fico feliz, porque significa que o meu trabalho foi muito bem feito. E eu acho que o empresário ele tem que ter. Eu tenho colegas que falam assim: ah, Angélica, é muito ruim, porque a gente vai lá, treina, você pega muito estagiário, pego muito funcionário na Abre, ensino tudo. E você vai ensinar tudo e depois sai, depois de 2 anos, 3 anos, sai. Sai para um bom emprego, uma boa colocação no mercado, sai grato, vai me visitar, me indica, tem todo amor e carinho. Mas Porque pode a gente ficar tá também, né? também, mas porque a gente tem um propósito ali. Qual que é o propósito? Servir, fazer parte daquele momento da vida da melhor forma possível. Por que que eu digo que eu vou perder? Eu vou perder porque eu treino tão bem meus funcionários que a Dasfit, que é uma pequena loja de vendas ali, ela abre portas para o funcionário muito além, com um bom treinamento, né? Então, pode ser sim, eu não sou uma empresa que eu vou ter aquele funcionário para o resto da vida que ele vai se aposentar comigo, eu não tenho nem cargos para E tem um mantê-lo conflito ali geracional dentro. também hoje, né? O Odilon, você falou dele, eu lembrei de uma vez naquela mesma data, eu acho que ele palestrou também. E aí, inclusive, tinha uma desenvolvedora que ela criou uma IA maravilhosa, uma agente lá, eu não lembro o nome dela, mas ele até atribuía, né, a IA pra ela. Falava, nossa, a fulana que criou, ela é a mãe daquela IA. E assim, e ela tinha um salário muito bom. Só que assim, a questão é, às vezes o jovem hoje, né, ele chega. Eu também sou jovem, né? Mas o ponto é, às vezes não é nem pelo salário mais, né? Hoje, principalmente falando de inteligência artificial, né? Eles querem uma conexão com algo maior, né? E aí eles saem às vezes para ganhar menos. O Odilon falou, poxa, essa menina oferecia o salário, aumentei o salário, mas ela queria trabalhar na Google. Aí, e assim, você vê a aparência, falou, pô, talvez um pouco de decepção, porque falou, eu fiz de tudo para ela ficar, mas ainda assim ela saiu.
como que é isso? Como que o gestor se posiciona hoje com relação a isso? Porque tem também, às vezes, só o salário e às vezes o ambiente é bom, mas às vezes a pessoa também não vai ficar. Volto na base. É. Contratar de forma profissional. Hum, Porque senão você pode contratar pessoas. Assim, se alguém que você conhece ficou decepcionado com essa perda, que é diferente do que a Angélica fala, uhum. é porque já na contratação ele tinha uma expectativa falsa sobre o que ele ia viver. Gestão de expectativa. Porque, assim, quando a Angélica fala, ela diz, não, eu vou treinar, depois ela vai voar. Uhum. Eu, por exemplo, nas minhas empresas, eu contrato para eternizar. Tem choques culturais, Tipo etários também, expectativa, né? mas eu, desde o início, eu contrato as pessoas esperando que elas estejam até o final comigo, com plano de cargos, salários, desenvolvimento, crescimento e retenção de talento. Mas se ficou frustrado, É porque errou no começo. errou no começo. É, a expectativa do líder, né? Com a contratação. É verdade. Aí leva pro coração. É, E, leva pro pessoal. e CNPJ não tem coração, senão você ia lá na contabilidade, me dá aí o exame aí cardiológico do meu CNPJ. Não tem, cara. Então, quanto mais você trabalha com previsibilidade, que é diferente de estabilidade, Uhum. tem quem fale, grandes empresários como Flávio Augusto, que estabilidade não existe. É. Eu concordo. Mas dá para ter previsibilidade. E previsibilidade vem com prevenção. Fazer o certo, custe o que custar. Porque o fácil sempre vai estar ali à tua disposição. Aí você começa. Não vou precisar contratar assim? Eu entendo. Aí começa, não faz o teste correto. Aí no meio da jornada, quando a engrenagem está perfeitinha, agora vai. Ai, perdi. Aí tem que fazer tudo do zero. Pô, só aquele pininho que faltava para a engrenagem. Cara, mas esse pininho aqui, ó. Tu não tinha enxergado aqui na frente? É. Tu subestimou o processo? É. Em vez de parar na primeira estação, deixou o trem lá longe. Volto a dizer, eu falo isso por experiência própria. Há um longo tempo da minha vida, eu entendia que o mundo deveria me servir. Eu era bom no que fazia e o mundo deveria me servir. Que, assim, eu sempre achei que eu recebia menos do que eu entregava. Uhum. Aí Deus me fez eu passar por algumas adversidades para baixar a crista e eu enxergar-me no espelho e eu percebi que era o contrário. Primeiro eu sirvo o mundo. Exato. E aí o servir, obviamente, ele é importante, mas você precisa ser como empreendedor estratégico. Não subestimar as coisas. Quando você é preventivo, cada detalhe importa. Pô, é igual o Lego, brinquedinho. A pessoa, eu monto aqui. Cara, chegou lá no final, tá, onde é que bota isso? Sobrou? Não, aí tu vai ter que desmontar tudo, cara. Se eu faço isso com meu filho fica bravo de 4 anos. Processo. Papai, tu vai ter que desmontar tudo. Agora, experimenta. Você fica um pouco mais lento, mas experimenta olhar peça por peça e encaixar. Não dá erro. Mesmo sendo pessoas. E as pessoas retribuem para você quando ela percebe a tua dedicação em construir um ambiente em que ela se desenvolve. Mas tem que ser genuíno, né? Porque se não for genuíno, sai dali porque logo esse teatro vai acabar e a coisa não cresce. Se não é genuíno, não dura muito tempo, né? Não. Falando em desenvolvimento, a gente já teve outros episódios de podcast aqui. Os empresários, eles andam bem divididos na questão de... eu vou falar, é polêmico. Na questão de contratação de pessoas, depender de pessoas. Muito se fala também da questão... Gente, não tô falando que é certo ou errado não, aqui não, tá? Tira dessa. Mentira dessa. Tem alguns que falam que o negócio certo é o negócio que depende de menos pessoas, menos contratações. Outros falam que é porque não é um bom líder e precisa aprender a liderar pessoas. Você tem várias vertentes de CNPJ, certo? Eu sou jovem ainda. Sou muito dente de leite ainda. Então, não vou falar meu ponto de vista. Mas eu queria saber, levando em consideração que você tem
perfis de CNPJ diferente, Uhum. né? E com o desenvolvimento, a mudança, você acabou de falar, do perfil jovem hoje, como que ele quer, a dedicação de tempo e tudo mais. Como que você enxerga a empresa que precisa de mais pessoas e a empresa que precisa de menos pessoas? É até injusto eu fazer essa comparação, porque é empresa. Tem empresa que vai precisar mesmo de mais pessoas, tem empresa que não vai precisar. Sim. Mas com um olhar empreendedor, como o caminho para empreender daqui para frente, no futuro, com a nova geração? Você acha que o degrau tá maior, tá mais difícil, tá mais íngreme? Como que tá essa visão de CNPJs que precisam de mais pessoas envolvidas e de CNPJs que precisam de menos pessoas envolvidas? Bom, vamos lá. Nesse conflito geracional, tem uma leva bem grande de pessoas entrando no mercado que querem transformar tudo em processos artificiais. Explica. Por exemplo, eu dependo de inteligência artificial para fazer o que antes 10 pessoas faziam. Hum, E vai funcionar, ok. Mas lá no final vai travar de novo, porque você está servindo a quem? A um robô ou uma pessoa? De novo, para pessoas. Aquele post no Stories estava falando da loja com relógio. Só que do outro lado tem as pessoas que não querem se capacitar. Talvez o que você faça hoje não exista no próximo ano. Então você tem que se atualizar. uhum. Quando eu comecei no mercado, não havia internet. Muito menos smartphone. Mas você é tão jovem. Ai, ai. As atualizações eram papéis, feitas em computadores com impressão matricial, que é aquela que fazia uma hora. Aí você levava a atualização de uma empresa para outra. Nossa. Cara, eu tô aqui, sou analista de dados também, ah, sou pós-graduado em gestão de empresas, aprendi a falar inglês no meio dessa jornada e ainda assim vejo que cabe tantas outras coisas na mente para eu me atualizar. Eu quero ser sempre um tio atualizado. O que acontece é que as pessoas querem parar no meio do caminho. Eu acho que só até ali tá bom. Vai estar sempre um erro quando um líder ou um dono de empresa estuda mais do que o liderado. Porque o liderado sempre quer prosperar. Mas ele está estudando menos do que o outro. Então, o ser humano precisa se capacitar. Hoje, você me disse ali antes de começar, você é arquiteto, mas não executa mais. Acabou que você se capacitou para uma outra linha. E a tua arquitetura? Você vai parar no mundo? Não, Ok, a arquitetura veio até aqui, daqui para frente eu estudei, você falou vários livros que leu aqui durante a nossa conversa. Sim, continua estudando. Então isso é eterno. Mas talvez não, isso já tem estudo que fala, né, que muitas das profissões de hoje não existirão mais. Só que aonde há o caos, há oportunidade. Ok, essas profissões elas vão se extinguir. E quais vão nascer? Então eu quero saber as que vão nascer e vou me preparar antes de todo mundo. Aí vai dar certo essa questão. Quem precisa mais, empresas ou processos ou tecnologia? Eu acho que é o equilíbrio. Vai ter empresas que vai tirar pessoas e vai ter mais processos e automações, e outras tantas vão precisar de pessoas. Migra. Vai se atualizando, mas sempre vai existir. Porque tudo que a gente cria, inclusive inteligência artificial, tecnologia, é um humano que cria e depois aquela máquina pensa mais rápido do que o humano. Uhum. Que por isso é artificial. Mas ainda assim é um humano criando. Então sempre vai ter alguém para atender. Alguém para cuidar. E lá no futuro eu acho até que vai ter até profissão só para escutar. Senta e me escuta, porque as pessoas vão estar tão cheias de problema, não pode falar. Qual é a tua profissão? Ouvinte. Cara, eu já uso essa técnica para vender. Não é? Eu já uso, porque desde a pandemia eu reparei que eu tinha um outro negócio, eu tinha uma academia de CrossFit.
E mudou completamente o perfil dos meus clientes. Eram os mesmos, veja bem. Os mesmos, assim, que a gente tomou um baque que caiu 40%. Eu só fiquei com 40% dos alunos, né? Não voltou os 100%. Mas mudou completamente o perfil. Eles queriam ser ouvidos, Isso. vistos, mais carentes, que a gente parasse um tempo para escutar, não apenas ministrar a aula, passar o treino, e você tinha que parar e escutar e ouvir da vida, sabe, ser ouvinte. E eu trouxe isso para as vendas do varejo, e eu vejo que tem cliente, eu tenho uma frase que eu falo todos os dias que tem atraído muito, vem tomar um café, porque a pessoa vai lá tomar um café, aí eu sirvo o café e ela fica me contando e eu fico ouvindo. Assim, é certeiro. A pessoa ela vai na loja para ela ser ouvida, para ela tomar um café e para ela me contar alguma coisa. O processo de emagrecimento dela, a vida dela, o que ela conquistou, a dificuldade, se ela passou por alguma mudança na vida profissional. Ela precisa ser ouvida. E já tem isso. Já tem. E nas sextas-feiras, sabe o que eu faço? Quando eu vou convidar a pessoa para uma reunião? Vamos tomar um café. Aí depois vocês à noite não dormem. Eu não tomo, eu só deixo o cliente ficar da lá. Eu faço todos os cafés, meus cafés são os melhores. Mas é isso, o nosso mundo tá muito ansioso hoje, né? Muito excesso de informação e às vezes a pessoa trava, né? E ela tá nesse processo e ela só quer às vezes ser ouvida, né? Excesso de informação, né? É o que mais vai acontecer. Eu recomendo sempre as pessoas começarem e terminarem alguma coisa. Exemplo, quer ler um livro, começa e termina aquele. Tá, se você não está curtindo alguma coisa, ok, vai para outro, ok. Mas você vai estar fazendo um curso, precisa aprender alguma técnica, cara, começa e termina. Vai aparecer outras 10 dizendo que é melhor. Aí você fica com aquela obesidade de informação e não sai do lugar. Obesidade mental. Eu vou falar Gente, comecei um MBA de gestão de negócios digitais e IA. Agora eu tô acabando, graças a Deus. E o intuito, o que se falava que seria o MBA, da USP, muito bem colocado, fui lá, não escolhi qualquer um. Mas aí se falava a questão que era voltado para gestores. Qual que tá o foco intenso lá para TI? Tipo, você vai ver a turma lá, é tudo TI. É tudo pessoal que tá fazendo, não tem nada a ver comigo, cara. Não tem nada a ver, entendeu? Aí eu tenho que pegar todo o conteúdo e voltar. Eu tava falando com o meu orientador, falou, cara, eu sou empresária. Tudo que eu vou pegar aqui de informação, eu vou virar. Eu não vou fazer nenhum programa, eu não vou montar nenhuma IA. Eu vou achar a solução para colocar. Ali, tudo bem, isso aqui. Mas você vê, toda a minha turma não tem nada a ver, cara. Empresário é um resolvedor de problemas, né? Cara, Nato. aí, só que, né, me lasquei. Mas vou terminar esse MBA aí, mas, tipo assim, eu fico olhando a turma lá e falo, caraca, mano. E aí os professores, eles conversam como, tipo, não, vou te melhorar para te colocar numa empresa de tecnologia. Meu, o início do MBA foi para gestores, não era para TI, né? E não teve jeito, eles desviaram um MBA ali no meio, não sei se passaram um filtro nas pessoas que estavam lá e não tem nada a ver, mas eu tô terminando. Conhecimento é a base de tudo. Alguma coisa você vai tirar de bom Não, que vai alguma coisa conseguir tira. praticar para Meu melhorar. TCC tá incrível, mas assim, se eu for pegar as matérias lá, tem umas matérias lá que você fala, gente, Que é isso? cara, qual que é a sua formação? Administração, especialista em gestão de empresas, analista de dados e fiz direito. Tá, então eu posso falar de igual contigo. E a sua? MBA em gestão de pessoas pela USP, contador e técnica agropecuária. Tá bom. Então Entendi. nós não estamos falando que TI aqui, não. Não, porque esse povo de TI, né? Esses nerds vêm muito aqui, né? A maioria. Gente, assim, mais da metade dos entrevistados, todo mundo é da área, né? Todos esses nerds. Eu gosto até de ser chamado de Programador. vendedor.
Que o Flávio Augusto fala muito sobre Eu não isso, gosto de né? nenhum título, nem dentro das minhas empresas. Ah, é fundador, esse aqui, aquilo lá. Não, eu sou vendedor. Só isso. Eu também. Eu vou contar tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu fiquei muito triste. Eu dispensei uma funcionária minha que estava com 3 anos. Começou como estagiária, virou minha vendedora. Ah, você falou. Excelente, atendimento, desenvolvia muito, sabe? Ensinei do zero, ensinei do zero. Mas ela estava com um probleminha de ego. Ela tinha vergonha de falar que ela era vendedora. Olha, com 18 anos ela já estava tirando 4. E tinha vergonha disso. Tinha vergonha de Não falar que é entendo, cara. vendedora. E aí, eu fiquei de mãos atadas, porque assim, como ela estava dando patada em todo mundo, mas então eu chamei para conversar e falei, olha, não tá dando, porque estraga todo o ambiente e tal. E ela tava faltando muito também. Mas quando tava lá, trabalhava bem, produzia, ela era ágil. Aí eu tomei uma decisão, né? O que que era melhor para mim, eu optei por dispensá-la. Mas assim, eu fiquei com aquilo, sabe quando você fica engasgado? Aí ela virou para mim, assim, na hora que ela falou, e ela falou assim: Não, Angélica, eu sei que você tem orgulho de ser vendedora, mas para mim não, porque eu não sou dona da empresa, eu tenho vergonha de falar para as pessoas que eu sou vendedora. E aí mas Aí fulana, você falou, pô, não tô. você ganha muito bem É. com 18 anos. 18 anos você tem uma profissão. 18 anos você sabe se colocar, mas ela não queria ser vendedora. Ela queria ser qualquer coisa, ela não queria ser vendedora, falar para as pessoas. E aí é duro, né? Que tipo, eu vejo ainda que muitos jovens têm vergonha, sim, de falar, mas jovens não, acho que desde a minha idade já tinha esse preconceito com o vendedor e continua tendo. Isso É. é uma coisa cultural, que o nosso país tem muito isso. A pessoa diz, ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado. E a pessoa começa, nossa, contador. Não, meu filho, ele vai ser vendedor. Ah, que fracassado. Já começa aí, né? É porque tudo deu errado. Aí, tá, tudo deu errado, virou Só vendedor. que todos esses, médico, advogado, contador, vão precisar vender, cara. É. Quem não vende, não Inclusive, prospera. esse é o problema hoje, né? Hoje tem muito diploma na mesa, mas um advogado e um médico que não é um empresário, ele simplesmente não consegue quebrar barreira nenhuma. Ele vai ganhar o mínimo ou o teto, né, ali da sua profissão, mas ele não vai conseguir, de fato. Que tá tudo bem. Se a pessoa. Não, eu vou até aqui. Aham. E tá tudo bem, né? Mas você vê que é um mercado que se o cara ele também é empresário e também é vendedor, ele consegue ir muito além, né? A venda, ela move tudo. Tudo. Qualquer coisa que nós estamos fazendo, a gente está se vendendo. São contratos não verbais, na maioria das vezes. Uhum. Quando você dá um bom dia para alguém, você está se vendendo. É. Né? Quando você deseja um bom dia para alguém, porque você está mostrando, ó, eu torço por você. Não deixa de ser você se vendendo, olha, sou uma pessoa que, Às vezes só não quer aceitar, né? Mas se você não tá trabalhar se com vendendo. venda, você fecha qualquer coisa. Qualquer coisa. Título tem que ter, é importante, você tem que se capacitar tecnicamente também. Uhum. Mas se não souber vender, não vai prosperar, muito menos escalar. Existe um processo de tecnologia que gera escalabilidade para o negócio. Mas qual é a escalabilidade que gera? Venda. Então tem que entender de venda, É. inclusive para botar esse processo fluidamente com tecnologia. Não entende de venda, não entende de pessoas, não é genuíno, não se interessa por melhorar a vida das pessoas, não vai para frente. É venda E em tudo, não tem jeito. tem Eu muito. joguei também outra. Gente, eu tenho que parar com isso. Eu joguei outra bomba essa semana nas redes sociais que eu falei assim, gente, o pessoal do marketing não tá estudando vendas? Porque eu comecei a ver uma movimentação no online e um tiro no pé atrás do outro de posicionamento de vendas por causa de um meme que explodiu no online e aí as lojas estavam fazendo um marketing, né?
E eu, assim, eu tô no mês de ler Armas da Persuasão. Então, assim, os detalhes estão fervendo na minha cabeça, né? Sim. E aí eu comecei a ver, e aí tem aquele meme que tá rodando na internet, meme é ótimo, tá viralizado um reels na internet, TikTok e tudo mais, que é o filho apresentando o negócio do pai. Uhum. Já viu? Não. Aí começaram a colocar o Já. cachorro, Já. tudo desmotivado. Ah, esse negócio do meu pai, isso aqui. É engraçado porque é o filho, né? E aí você, tipo, vê o adolescente, tipo assim, ai, que saco esse negócio. É meio engraçado por isso. Isso que é a viralização. E aí, quem não tem filho, começou a colocar os cachorros. Daí, ok. Aí, eu vi uma situação, joguei na internet, né, indignada, tipo, nos stories. E aí começaram a me mandar outras situações. Me mandaram situações de mais de uma empresa fazendo a mesma coisa em Campo Grande. Colocando os funcionários para gravar. E aí eles gravam assim: ah, essa aqui é a loja que eu trabalho. Esse aqui é o café, se você quiser tomar. Essa aqui é a gerente, se você quiser reclamar. O caixa, se você quiser pagar. Aqui é o estoque, se você fizer eu vim buscar as coisas aqui. Só que assim, com uma situação, né, e passando aquela energia, aquela sensação de que saco. Na hora que eu vi aquilo, eu estava exatamente pensando em ir na loja essa semana que eu precisava comprar mais uma peça. Eu sou cliente da loja. Eu tive zero vontade de ir na loja, porque só ficou a imagem das funcionárias com antipatia, querendo me atender sem vontade nenhuma. E eu fiquei pensando, gente, sabe, eu vou chegar naquela loja com aquele sentimento, se eu pedir meu número, elas vão ficar putas, que elas vão no estoque lá buscar, desculpa, falei palavrão. Elas vão ficar indignadas, porque elas foram pedir café lá nem pensar, né? Que vai dar o trabalho e tal. Então, qual que foi o sentimento que despertou em mim? Zero de vendas, né? Zero, vou comprar no site da fábrica e pronto. É. E aí eu fiquei assim, indignada. Gente, o pessoal do marketing que tá fazendo isso eu tô falando de lojas grandes, tá? Não tô falando de lojas já fica a dica aí pro pessoal dos estúdios. Gente, eu passei a vontade zero de ir na loja. E eu precisava do produto. Eu preciso do produto ainda, mas eu não quero ir lá e ser mal atendida. Aí eu vou ficar pensando, meu tempo é tão corrido, meu tempo é tão curto. Aí eu vou ter que me deslocar para ir na loja. Que vontade que eu tenho de ir naquela loja para ser mal atendido daquele jeito. E aí a gente entra de novo nas técnicas de venda que o pessoal do marketing deu um tiro no pé. Quem lacra não lucra, aquela famosa frase, né? Às vezes a gente perde a essência. O Will fala muito isso sobre os restaurantes, né? Que ele trouxe a galeteria e tudo Verdade. mais. E aí tem muita cultura do sábado, né? A feijoada lá, e que ele falou, cara, não vou entrar nessa cultura. O core do meu negócio é outro. Eu vou manter a minha essência. A sua mãe já dizia, né? Você Você não é não é todo todo mundo. Mas lá, só pra finalizar, Luiz, o que você daria de dica pra gente se tornar um vendedor melhor e conseguir trazer isso pro cliente? Porque é aquela frase, né? Ninguém gosta de vendedores, mas todo mundo Arrasou, até adora porque comprar. o Luiz é um vendedor nato, nasceu bom vendedor. É, Eu não nasci assim, não, tive que estudar muito, viu? quais são as habilidades principais ali que você acha que ele tem que continuar em aprendizado contínuo pra não parar e não ficar parado no tempo? Boa pergunta. Não existe uma receita De pronta, bolo. mas se interessar por pessoas, genuinamente. Se você não se interessa por aquela pessoa, você já não se conecta com ela. E ela vai sentir que você está a vendo como um número e não como alguém que realmente está entendendo ela. Então, se interesse por pessoas. Saiba perguntar melhor e ouvir mais. Um bom vendedor, ele escuta mais do que fala. As pessoas hoje fala script. Aí querem ter script. Não, tem script perfeito. E viram mecânicos e chatos. Robozinho, As né? pessoas, claro. E aí não se conectam com a pessoa. Para onde ela está olhando? Quando você fez uma pergunta importante sobre investimento, ela tomou a decisão ou ela olhou para o cônjuge? É. Porque se ela olhou para o cônjuge, o decisor está daquele outro lado. No meio do caminho, ela estava te dando as dores dela e as soluções para resolver as dores dela? Se ela não está falando disso,
Porque a pessoa que vai comprar de você, ela vende a solução para você. Se você perguntou certo, ela vai dizer, ó, o que me dói é isso aqui. Mas a solução, ó, é isso aqui. Uhum. Aí você fala, pois bem, eu tenho algo que vai te atender. Você vende o que as pessoas querem comprar. O bom vendedor, ele escuta muito ativamente, fala pouco, se interessa pelas pessoas e faz sentido para ela. Vender por vender, tendo script perfeito, não vai a lugar nenhum. Começa assim. O resto você vai desenvolver ao longo da jornada. Aí vai começar com estudos sobre budget, que a pessoa precisa ter orçamento, precisa ser o decisor, precisa estar no tempo de compra. Aí vai trabalhar o spin selling com perguntas específicas para você saber entrevistar uma pessoa. Existem técnicas que você vai refinando o teu processo de venda. Beleza. Mas se interessar genuinamente pelas pessoas, escutar mais, fazer as perguntas certas, sempre vão te levar no melhor caminho. Às vezes não tá achando a resposta porque não tá perguntando direito, né? É porque a resposta não está em você, está no outro. Aquele que quer comprar um produto seu ou serviço, ele tem o problema e ele tem a solução. Você precisa fazer ele te dizer que vai fazer sentido contratar o teu produto ou o teu serviço. Agora, você dizer para outra pessoa, não, a tua solução eu tenho. Cara, você está invertendo tudo. Eu falo, meu Deus, ele acha que vai me resolver? Ele nem me perguntou. Como é que é? Construir Qual casa que é o pelo teto problema não pra tem mim, como. né? Se isso de fato me incomoda, Então, assim, a pessoa, se você não entende da dor, como é que você vai vender algo? O meu produto é um produto muito de venda consultiva também, né? A gente, de forma geral, sou um vendedor de dinheiro, vendedor de crédito, né? Só que tem clientes que já sentaram na minha mesa que falou, cara, o cara me desvendeu, porque ele queria pagar uma parcela X, ele não tinha pressa, ou seja, a pessoa parou de escutar o que ele queria e começou a falar sobre um monte de benefício do produto e tudo mais, do crédito, mas no final das contas, o que ele queria? Ele só queria se organizar financeiramente, pagar uma parcela e pronto. Aí no final ele ficou com tanta dúvida que ele não fechou. Então o cara quer falar de mais do produto e de menos de quem que é o produto da pessoa ali, né? arrasou, Os é porquês. isso aí. Você quer ver? Olha só, eu tenho, uma das minhas empresas é uma corretora de seguros. Quem é que gosta de comprar um seguro? Vou pagar Meu pra morrer? marido. Vamos falar, por exemplo, A dica, meu seguro marido. de carro. As É. pessoas, no fim, elas só querem olhar preço. Qual que é mais barato para o teu seguro? Mas se você for conversar com ela, e aí você chegar num trabalho bem consultivo, como você está dizendo, tá? Você sabia que normalmente as estatísticas fazem com que o teu problema acontece de noite, num dia de chuva, quando não tem ninguém para te atender. Uhum, Você sabia disso? uhum. A pessoa, não. Pois é. É isso que acontece. Nesse momento que você estiver lá, de noite, com a família, num lugar não seguro, chovendo, e o seu carro em pane, você quer que a minha equipe te atenda? Ou ela pense, não, ele não pagou o preço, eu falo com ele amanhã de manhã. Ele, opa, não? Então eu quero esse. Então depende do que você vai apresentar de solução, porque às vezes a pessoa só quer pagar menos, mas ela tem uma dor lá. Conversa com ela sobre essa dor. Achar a verdadeira objeção, né, ali, a verdadeira dor que ela tem. Quem contrata o seguro, cara, na prática, quer na hora que deu ruim, que uma ligação seja atendida e alguém resolva. Uhum. Isso tem valor? Não é só preço. Aí, se a pessoa não quer isso, ela vai procurar lá um produtinho que diga, ai, tô com seguro. Mas 99% das pessoas querem ser atendidas na hora do ruim. É. Aí você vende de novo, porque você fez o caminho certo, escutou. Se você escuta, a pessoa diz, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Pois é, então tá aqui, ó. O que eu tava falando dos relógios lá, que você disse que viu lá no Instagram, Uhum. cara, eu adoro relógio, é uma coisa super pessoal. Eu tenho um lá que eu guardo ele há 45 anos. Fui descobrir que ele é de 1970. Inclusive eu queria até abrir um pouco mais, né? Porque assim, qual que é porque assim, você falou que era uma boa vendedora, né? Sim. A menina nova. Mas qual que foi o erro dela? Então, ela não errou, assim, eu não vou dizer que ela errou, mas só para contextualizar quem Isso. não acompanhou e não tá me seguindo ali. Eu fiz um story falando de um momento que eu fui numa loja de relógios
E eu tenho um gosto específico para relógio. E expliquei para ela. E ela me disse, não, então, com base nisso, são essas opções aqui. Aí ela falava, tá, mas e aquela outra marca? Não, aquela outra marca eu não quero. Mas essa aqui, não quero. Por causa disso, disso, disso. Mas e ela falava tudo no detalhe, eu falei, gostei desse. Nisso sai a outra vendedora, mais madura. Ela devia ter os seus 50 e poucos anos. Passou do lado da mesa, olhou para mim e falou, qual é o seu nome? Eu falei, Luiz. Eu não pude deixar de escutar tudo que você falou. O relógio que você quer é aquele ali. Mas daquela marca ali que eu disse que eu não quero, exatamente. Tudo que eu ouvi te direciona para esse relógio, porque esse relógio tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu falei, danada. É verdade. Eu dizendo não, entreguei a solução para ela do que eu queria, ela falou, é isso aqui. Porque essa senhora, possivelmente por mais experiência com pessoas, escutou-me mais. Então ela, bala de prata, ela fez uma só. A pessoa ali fez tudo certinho, tecnicamente entendia, mas foi ela que no movimento só vendeu. Porque ela entendeu o quê? Eu, por trás dos meus gostos. Tem vários relógios bons, mas eu curto tal coisa. Exclusividade, assinatura de uma pessoa histórica que usou, numeração exclusiva, tem tantos no Brasil, uma série de coisas. Pulseira tem que ser assim, assado. Cara, ela juntou tudo e falou, exatamente onde está dizendo não, é onde você tem a solução. Cara, aí vem muito daquele treinamento no passado de vendas, né? Que tem, lógico, comportamentos de várias métricas da Disney para atender e tudo mais. Mas tem um que fala, né? Que aqui é faca na caveira, né? Que ele fala que vendedor bonzinho não vende. Porque às vezes ele tá sendo bonzinho, mas ele não tá focando naquilo que de fato o cliente precisa, né? Eu Então, trocaria vendedor bonzinho, porque assim, isso dá uma conotação que vendedor é uma pessoa má, né? E que vai te vender a qualquer custo. No passado, falava-se muito disso. Eu troco... É como se ele estivesse te empurrando a goela abaixo, o mesmo produto que você não E queira. hoje não tem como te empurrar a goela abaixo, porque o cliente ele chega até você conhecendo mais do teu produto ou serviço do que você mesmo. já tá quase pronto ali, né? Eu trocaria por vendedor de alta performance. O vendedor de alta performance, ele tem uma escuta super ativa. Ele é genuíno para te resolver a tua dor, se conecta com você e não se gasta falando horrores. Ele escuta muito. E quando ele apresenta exatamente aquilo que conecta com a tua solução. Não tem a ver com bonzinho nem malzinho. Tem a ver com assertividade. E não ser passivo que durante... gera alta performance. Tem muitas das vezes que eu tenho que dizer para o meu cliente, cara, assina isso aí. Assina, cara. Por quê? Porque nós já conversamos. Você me disse o que você tinha de problema. Você me disse onde resolvia. E tudo... Isso aqui não atendeu aqui no que você queria? Sim. Então assina. Ele vai lá e assina. Vários clientes que tem nas minhas redes sociais das empresas dizendo assim, cara, eu comprei, ainda bem que ele disse, assina isso. Mas por que às vezes a pessoa, mesmo tendo tudo que atende ela, ela ainda fica em cima do muro? Temperamento, comportamento. Às vezes ela não conhece a si mesma como poderia. Então a dúvida é porque está faltando algum tipo de conhecimento até sobre ela. Entendi. E aí nessa hora, se você sente que atendeu tudo que ela precisava, tem que ser Aí mais... eu tenho certeza para dizer, eu não vou estragar com a sua vida fazendo um bom negócio. Pode fazer um negócio aqui que a tua vida vai melhorar. É sempre sobre isso. Assim como quando o cliente vem na tua frente, qualquer seja o produto ou serviço que você comercializa, aí você diz, nossa, sempre tem um vendedor, alguém diz assim, cara, eu fiz tudo. Falei tudo do nosso produto e a pessoa disse, vou pensar. Cara, eu vou pensar é o gatilho mais fácil para fugir do vendedor porque ela está com alguma dúvida. Então, dá uns passos para trás e pergunta. Por exemplo, do que eu falei até aqui, o que a senhora deseja que eu repita que eu não falei com clareza? Aí você dá o poder para a pessoa apontar. Você está errando ali, não entendi ali.
É igual ano passado, nas escolas, o professor escrevia alguma coisa e dizia, quem tem dúvida? Quem era o burro que ia levantar a mão, né? Não, ninguém. Agora, se o professor virasse e falasse, olha, do que eu apresentei aqui para vocês, onde eu devo melhorar minha explicação? Você acha que a pessoa não vai levantar o dedo e falar, ô professor, ali, vendas é a mesma coisa. Uhum. Então você tem que dar passos para trás, porque essa pessoa está com uma dúvida. Para dar mais clareza também. Exatamente. Volta passos para trás. Dúvida, vou pensar significa estou em dúvida. Estou em dúvida, tem algo no processo teu ou dela que está precisando ser sanado. Aí vai cair no tal do bunch. Tem orçamento? O produto fez sentido? É decisor? Está no tempo de compra? Juntou essas 4 peças? Por que não vai comprar? É. Possivelmente não juntou uma dessas 4 aqui. Esse ciclo faz a venda acontecer. Então, a boa pessoa dá passos para trás. E eu, enquanto, né, vendedor na escuta ativa, eu tenho que identificar ali onde eu falhei ou aonde ele ainda não conectou os 4 pontos, né? Então, alta performance significa entender de pessoas, entender de processos e saber que se o teu produto ou serviço é bom e resolve a vida das pessoas e não está acontecendo, Não tem por que não fechar, né? não tem por que não fechar. Se não está fechando, dá uns passinhos para trás para você entender aonde é que está a falta. Que normalmente tem a ver com aquilo que você não atendeu e as dores daquela outra pessoa. Muito bom. Exatamente. Bom, Luiz, mais uma vez agradeço ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Deixa pra gente uma mensagem aí, final, para quem nos assistiu até agora, que eu tenho certeza que foi enriquecedor. Nesse final eu fiquei mais quieta, porque eu estava processando dados. É bastante informação, muita coisa que a gente pode melhorar. Sempre, daí com certeza saiu vários insights, para mim saiu. E a gente sempre pode melhorar. Deixa pra gente uma mensagem. Não desista de você. Uau. No meio do caminho, você vai se questionar. No meio do caminho, pessoas vão dizer: eu sabia que ia dar errado. Outras vão se afastar de você. Mas não desista de você. Continua, estuda, se capacita. Saiba que é na adversidade, é no caos que moram as soluções. Quando você está ajoelhado pensando em desistir, Deus está dizendo, se ele der um passinho para frente, vem a solução. Então, não desista de você. Cada um tem o seu tempo para as coisas acontecerem. Mas em nenhuma delas, desista de você. Show de bola. É o que eu deixaria. Eu, de novo, fiquei processando dados. Porque você mandou ali uma mensagem que é exatamente isso, né? A diferença para a gente alcançar lá e não desistir. Às vezes está tão perto, né? E a vida do empresário é isso, é resiliência, é cair, levantar, mas jamais desistir. Isso E mesmo. não é romântico, né? E tem até, acho que tô tentando lembrar agora, mas um pastor que fala no podcast, né? Ele fala, cara, se todos os sonhos que você tem cabem dentro da planilha, não tem ação de Deus ali. Não que seja ruim, mas às vezes no meio da tempestade é que Deus vai estar provando, cara, continua, não desista de você. Que é o que tu falou. Sempre foi. Eu sei que a gente já acabou, né? Mas já que você tocou nisso, porque eu sempre fui cristão, mas nunca fui genuinamente conectado com Deus. Falha minha. Então, eu nem quero trazer essa questão religiosa, mas na minha vida especificamente, a conexão genuína com Ele mudou completamente. Em 2017, eu acordei de madrugada e fui até a sacada para me jogar. 17? 2017. Antes da pandemia ainda. Porque eu estava vendo os meus maiores problemas, tinha investido milhões e não estava acontecendo na minha vida. A minha esposa estava doente, gravemente, Nossa. e o meu filho, que nasceu com problema nos olhos, também estava com problemas sérios, que tivemos que antecipar a cirurgia. Nos olhos. E Você não tava vendo saída. para ambos, a situação era crítica. Então eu fui treinado para tudo.
menos para ver as pessoas que eu amo sofrer. E aí eu saí, tipo, precisando de dinheiro para empreender, sabendo que eu precisava investir em dinheiro para cuidar deles. Aí sim, ponto de inflexão. E aí eu vendi tudo que eu tinha para cuidar deles e depois refiz em menos tempo, em 2 anos, tudo aquilo que eu fiz e tripliquei. Nossa. Mas o que aconteceu? Eu fui para a sacada sofrendo, não percebia disso, abri e decidi que eu ia terminar com a minha vida. Eu tenho flashes daquele momento, eu caminhando no corredor, subindo, decidido abrir a sacada, só que aí eu falei, Deus, se tens alguma coisa para me dizer, a hora é agora. E aí vem em silêncio. O meu filho, tem essas camas de criança que são mais baixas para não cair, né? Uhum. E do meu filho era um carro. E aí ele tem as madeiras aqui para simular que é o carro, a parte de baixo para a criança sair. Nesse momento, o meu filho vira e dá com a cabeça na madeira. Eu saio daquele transe e entendo, cara, é por eles. Obrigado, Deus. Fechei a janela, voltei. Daquele dia em diante, a minha conexão foi genuína com Deus. A minha esposa e meu filho hoje estão bem. As minhas empresas prosperaram horrores. Mas eu cheguei a pensar em desistir de mim. E tinha tanta gente que dependia de mim, eu tinha tanta coisa para fazer no mundo. É que você só quer fugir da dor na hora ali e às vezes você não vê saída. E aí Deus veio e disse assim, cara, É por eles. tem mais coisa para te fazer. Eu não te quero aqui. E aí de lá para cá, eu cada vez mais estou mais genuinamente conectado com Deus. E eu só tenho a agradecer. Eu sempre recebo mais do que eu acho que eu mereço. E até aquela data, eu sempre achava que eu recebia menos do que eu merecia. Cara, é que tem a frase, né? Bendito é o mal que te aproxima de Deus. E às vezes isso era o que tava faltando. Uhum. E sobre Deus falar, quanto mais conectado você tá, mais presente, mais fácil de ver, visualizar os sinais que que ele manda O diariamente. tempo inteiro. O tempo inteiro eu recebo. O tempo inteiro. O tempo inteiro é um milagre. Falo, gente, mas eu não acredito que eu seja tão merecedora, porque todo dia eu recebo um milagre na minha vida. Todo dia eu recebo uma graça. Todo dia eu recebo um sinal. Deus fala comigo o tempo todo. E eu acredito que quanto mais conectado tá, mais fácil de você enxergar o que é um sinal. E o empresário, ele precisa muito desse apoio, dessa luz, dessas portas abertas que o Espírito Santo abre, que guia, das pessoas enxergar quem são as pessoas que Deus coloca na nossa vida para ser instrumento, né? Hoje eu creio nisso. Hoje eu verdadeiramente creio. E aí tudo mudou. Tudo. Bom, gente, agradeço. A gente Obrigado deu uma pelo palhinha convite. extra aí no final. Venha fazer parte da associação comercial, né, Jonathan? Tem mudado vidas e empresários. A gente se fortalece. Empreender uma jornada solitária, porém, ela pode ser, sim, fortalecida, né? Muito bem fortalecida com a associação comercial, que faz um lindo trabalho. Nós fazemos parte do Conselho de Jovens Empresários, mas cada setor tem o seu núcleo dentro da associação comercial e tem o associativismo também, que a questão de servir faz todo sentido quando você entra no associativismo e você ajuda também, compartilha desse fortalecimento de todo não é círculo que eu ia falar, né? Mas todo esse ecossistema. Lembrando, Sicoob Médio-Oeste, nosso patrocinador, que está aí também apoiando os empresários junto conosco, acreditando no nosso futuro, né, no nosso fortalecimento e no associativismo. Amém. Uma palavra, Jonathan. Só agradecer, e o que me trouxe para o Conselho de Jovens Empresários foi essa frase do Will, né? Que a vida do empresário é solitária, mas não precisa ter que ser assim. Pode vir para cá, você está convidado, as reuniões são quinzenais. Inclusive, uma das primeiras palestras foi a do Luiz, fiquei muito grato por ter conhecido ele.
E, de novo, seja bem-vindo. Campo Grande já é sua casa. É verdade. Muito obrigado. Bom, até a próxima. Obrigado por ter nos escutado. Até.